Olá! Bom, hoje o assunto que a gente vai falar é produto escalar. Esse conteúdo se encontra na página 47 da apostila, tá? E o produto escalar nada mais é do que a multiplicação de dois vetores, vamos falar assim. O resultado dele vai ser um número. Esse número pode ser positivo e ele pode ser negativo. Então, o produto escalar ele se apresenta da seguinte forma. Então, tu tem dois vetores, o vetor U e o vetor V. Esse símbolo que está aqui, essa bolinha mais forte do que a multiplicação, é o símbolo do produto escalar. E aí você faz o quê? Você usa o valor do x do primeiro vetor multiplicado pelo valor do x do segundo vetor, mais o valor de y do primeiro vetor multiplicado pelo valor de y do segundo vetor. Temos um exemplo aqui, o vetor U, 5 e 3, o vetor V, 2 e 4, e o W, menos 6 e 1. Se eu fizer o produto escalar de U por V, eu vou fazer 5 vezes 2 e 3 vezes 4. 5 vezes 2, 10, mais 3 vezes 4, 12. 10 mais 12, 22. Se eu fizer o produto escalar entre o V e o W, então, eu tenho o V, 2 e 4 e o W, menos 6 e 1. Então, eu vou multiplicar o 2 vezes o menos 6 e mais 4 vezes o 1. Então, 2 vezes menos 6 vai dar menos 12, mais 4 vai dar menos 8. Como eu falei anteriormente, o número pode ser positivo ou negativo, o resultado do produto escalar, ok? Outra representação dos vetores é a forma analítica, ou a expressão analítica do vetor. Então, 3i menos 5j. Vimos na aula passada que o i representa o valor em x e o j representa o valor em y. Então, eu tenho o vetor u com as ordenadas 3 em x e menos 5 em y. A mesma coisa se dá com o vetor v, 3i mais 2 vezes j. 4i mais 2 vezes j. O 4 é o valor em x e o 2 é o valor em y. Se eu fizer o produto escalar entre os dois, eu tenho então 3 vezes 4 vai dar 12 e menos 5 vezes 2 dá menos 10. 12 menos 10 vai dar o 2. O produto escalar, ele também pode se apresentar escrito desse jeito aqui, ó, tá? Então, pode ser escrito dessa maneira também. Tem alguns autores que usam esse jeito. Então, aqui nós temos algumas propriedades que eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai ver logo as aplicações. Em seguida, temos o módulo de um vetor. O módulo de um vetor pode ser um vetor no R2, que é x ao quadrado mais y ao quadrado na raiz, ou seja, se tu tem um vetor, tu tem as coordenadas em x e y, se for no R2. Se for no R3, tu vai ter x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, porque você vai ter 3 elementos aqui, certo? Na página 48, nós vamos ter aqui, então, o vetor unitário. O que é um vetor unitário? Vetor unitário quando o módulo dele é igual a 1, tá? Nós temos aqui um outro vetor que também é chamado de versor. Por que ele é chamado de versor? Porque eu tenho esse vetor que é 3 e menos 4, por exemplo, e eu preciso transformar esse vetor aqui, que eu sei que não é um vetor unitário, num vetor unitário. Então, esse vetor unitário transformado, ele é chamado de versor. Como é que eu obtenho isso? Eu uso o vetor v dividido pelo módulo do vetor. Vimos anteriormente que o módulo do vetor é a raiz quadrada. De quem? De x ao quadrado e de y ao quadrado. Então, todo número elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai dar a raiz quadrada de 25, que é 5. Ok? Então, fica o vetor 3 e menos 4 nas coordenadas x e y sobre 5. Então, vai ficar 3 quintos e menos 4 quintos. Se a gente for fazer o módulo desse vetor aqui, esse versor, ele é chamado de vetor unitário porque ele vai dar a raiz quadrada de 1, que é 1, ok?